Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. São Paulo é o estado com mais casos de roubo de carga no país. A cada 2 horas, um carregamento é levado por assaltantes. Foram 400 casos em apenas um mês. No fim de semana, mais de 10 pessoas foram presas com mercadorias roubadas. Os policiais encontraram dezenas de caixas em um depósito na zona leste de São Paulo. O local é alugado mensalmente e os clientes podem armazenar objetos nas salas. Vizinhos desconfiaram da movimentação da quadrilha, que descarregava mercadorias de um caminhão. 12 homens foram presos e confessaram que a carga e o veículo eram roubados. Havia malas de viagem, peças de veículos, brinquedos e eletrodomésticos. O chefe da quadrilha contou que parte dos produtos era comercializada na loja dele. Dos 12 presos, 11 já tinham antecedentes criminais. Também na Zona Leste, policiais recuperaram outro caminhão roubado. O motorista e o ajudante foram libertados. Uma pessoa foi presa. No mês passado, câmeras de segurança de um posto de combustíveis flagraram o momento em que um caminhoneiro sequestrado consegue fugir do carro dos assaltantes. Os criminosos tentavam encontrar uma oficina para desbloquear a trava do caminhão. O motorista conseguiu pedir ajuda. 3 assaltantes foram presos. Mais da metade dos roubos de carga registrados no Brasil no ano passado ocorreram em São Paulo. Em janeiro deste ano, foram 400 casos, um a cada 2 horas. Em todo o país, foram mais de 11.700 casos em 2023. São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco foram os estados com mais ocorrências. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirma que houve redução no número de roubos de carga em relação ao ano passado e que adota políticas para combater esse tipo de crime. Ainda assim, cerca de 15% dos investimentos das transportadoras são relacionados à segurança, custo que é repassado ao valor do frete e, consequentemente, ao preço dos produtos. Para representantes do setor, é preciso combater, principalmente, a receptação das cargas roubadas. Quando você tem uma, 2, 3, 4 carretas de um determinado produto em que é fruto de um roubo, isso tem que ter uma receptação estruturada para que possa escoar no mercado. Esse combate tem que ser feito ao receptador, ao intermediário, e a fiscalização tem que ser em cima dos pontos de venda. A polícia do Rio de Janeiro investiga 2 ataques criminosos que terminaram com 4 mortos e um ferido em menos de 24 horas. Uma das vítimas é um bebê de 7 meses. A criança estava com os pais em um carro que foi alvejado. A família ainda estava em choque quando deixou a delegacia que investiga o caso. Felipe Rodrigues, de 24 anos, Raíssa dos Santos Ferreira, de 23, e o bebê Miguel Felipe, de apenas 7 meses, foram baleados quando passavam por esta rua em Niterói, na região metropolitana do Rio. O carro onde a família estava foi atingido por mais de 20 disparos, segundo a polícia. Pai e mãe morreram na hora. Os tiros ainda perfuraram as paredes das casas do entorno. Esta vizinha conta que demorou a perceber que era um ataque. Na hora a gente achou até que fosse balão, fosse fogos, alguma coisa do tipo, só que depois a gente viu que não era nada disso. Foi bem assustador, foi muito tiro. Testemunhas contaram que a mãe, que estava no banco de trás, ainda tentou proteger o filho. Baleado, o bebê chegou a ser encaminhado para este hospital, mas não resistiu. Tiraram um pedacinho de mim, entendeu? Um pedacinho. É que nem eu falo, eu sou avô. Os outros às vezes falam, você é padrasto? Não, sou pai, sou padrasto não, eu sou pai. Pai e avô. E isso eles tiraram de mim. Segundo familiares, o casal planejava financiar um imóvel, mas precisava de R$5 mil e teria saído de casa no fim da noite para buscar o dinheiro. Os detalhes da negociação não foram revelados. A Delegacia de Homicídios investiga se o crime teve relação com o empréstimo. Foi o segundo ataque criminoso na região metropolitana do Rio em menos de 24 horas. Em Queimados, criminosos em 3 carros efetuaram diversos disparos contra frequentadores de uma casa de shows. Clientes e motociclistas ficaram no meio do tiroteio. Esta câmera registrou os tiros.
Gláucia da Silva do Senhor, de 35 anos, foi baleada e morreu no local. Um outro cliente ficou ferido, está internado neste hospital. Além da fachada da casa de shows, os tiros também atingiram imóveis vizinhos. A polícia investiga se a ação foi motivada por um toque de recolher a mando de criminosos, que não teria sido respeitado. Nos 2 casos, até agora, ninguém foi preso. Veja agora outros destaques do dia. Casos de dengue não param de subir e cidade de São Paulo decreta situação de emergência. Gato de luz em poste pode ter causado morte de porteiro no Rio de Janeiro. Presidente Lula cobra mais ação de ministros diante de queda da popularidade. Depois da entrevista exclusiva, saiba como será o julgamento no Brasil do caso Robinho. Um dia após ser reeleito, Vladimir Putin diz que OTAN pode provocar terceira guerra mundial. São Paulo cai no Campeonato Paulista e Thiago Carpini enfrenta a primeira crise como técnico do clube. Oferecimento Bradesco, dica de investimento com a Bia no app é fácil. Um alerta aos microempreendedores individuais, os MEIs. Criminosos têm adulterado dados das empresas para praticar fraudes. Muitas vezes as vítimas só descobrem o golpe quando chegam as cobranças. Ana Cláudia é proprietária de uma oficina de motos em São Paulo. No início do ano, ela descobriu que a empresa tinha sido vítima de fraudes. Ela conta que os criminosos mudaram não só a razão social, mas todas as informações da empresa que estavam vinculadas ao CNPJ original e fizeram compras em 6 estabelecimentos diferentes no estado de São Paulo. A primeira conta que a gente achou foi justamente uma de R$7 mil, né? O material já havia sido entregue, foram 3 boletos que eles fizeram parcelando as compras. Tem valores desde R$560, né? De R$4 mil, de R$3 mil. Ana Cláudia fez um boletim de ocorrência. Depois, passou a receber ligações de pessoas cobrando pagamentos. Só então, ela descobriu o tamanho do problema. O prejuízo já passava de R$20 mil. O que a gente está tentando explicar para as empresas é, olha, não fomos nós que fizemos e nós não temos condições de pagar e arcar com isso, né? O microempreendedor deve ficar atento e não abrir links nem e-mails suspeitos. Os criminosos tentam chamar a atenção com sites falsos de propostas de empréstimos e de regularização da microempresa. Para evitar as fraudes, é importante ter computadores e celulares exclusivos para a empresa e, assim, se proteger de vírus que podem ser a porta de entrada para o roubo de dados. Muitas vezes, esses empreendedores utilizam o mesmo computador para o seu comércio, para o seu empreendimento, para uso doméstico, uso pessoal, né? Ali tem um filho que usa à tarde, à noite, e ele usa durante o dia para o trabalho. Tudo isso deixa ele muito vulnerável, o que é diferente de uma grande empresa que tem outras ferramentas para se proteger. A polícia encontrou hoje um laboratório de refino de cocaína no Rio Grande do Sul. A droga era enviada para traficantes de toda a região metropolitana de Porto Alegre. O laboratório funcionava em um galpão em Sapiranga, a 60 quilômetros de Porto Alegre. No local, a polícia encontrou uma prensa hidráulica, embalagens contendo cocaína, além de balanças de precisão e insumos para a produção da droga. Segundo a polícia, esse tipo de laboratório vem se tornando cada vez mais comum. As quadrilhas escolhem fazer o próprio refino porque a base da cocaína utilizada é transportada em pequenos volumes, o que diminuiria o risco de uma apreensão. O entorpecente, que tem alto teor de pureza, é misturado com outros insumos para aumentar a quantidade de droga. E fazer render mais próximo já do centro, mais próximo dos mercados consumidores. Só nos 2 primeiros meses de 2024, as ocorrências envolvendo o tráfico de drogas no Rio Grande do Sul quase dobraram em relação ao mesmo período do ano passado. No caso do laboratório, foram apreendidos 3 quilos de cocaína que seriam refinados e aumentados. 2 pessoas que estavam no local foram presas.
A droga seria usada para abastecer o tráfico em toda a região metropolitana de Porto Alegre. Esses laboratórios estão cada vez mais refinados, né? Cada vez mais automatizados, para ter o menor esforço possível ali dos envolvidos ali naquele grupo. O Brasil já registrou quase 1.900.000 casos prováveis de dengue em 2024. Este é o maior número em 20 anos. 561 mortes foram confirmadas desde janeiro e mais de 1.000 estão em investigação. Hoje, a cidade de São Paulo decretou situação de emergência em virtude da alta dos casos da doença. Edilma foi mais uma vítima da dengue. Eu fiquei muito inchada, muito vermelha, eu tive que tirar a aliança. Até agora eu ainda não recoloquei. E dor, muita dor. Dor em tudo, doía tudo. Esse ano, a cidade de São Paulo já registrou 11 mortes e mais de 49.000 casos confirmados de dengue. A incidência de casos da doença chegou a 414 por 100.000 habitantes. O prefeito Ricardo Nunes assinou o decreto de emergência e disse que aguarda uma resposta do Ministério da Saúde para conseguir a vacina. Eu vou mandar hoje mais um ofício para o Ministério da Saúde, até porque a maior cidade do Brasil, acho que tem um peso para demonstrar que eles deram bobeira lá e poderiam ter sido mais ágeis com relação ao fornecimento da vacina, não só para a cidade de São Paulo, né? Para todas as cidades do Brasil. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que na primeira etapa levou em consideração os municípios de grande porte com mais casos da doença e que na época a cidade de São Paulo não se enquadrava. A capital deve receber a vacina assim que houver mais doses disponíveis. Em todo o estado, mais de 234.000 casos da doença foram confirmados. 78 pessoas morreram desde o início do ano e outras 201 mortes estão sendo investigadas. Este é um problema de saúde pública que cresce, deve ser mundial, e as estratégias que nós estamos hoje desenvolvendo ou enfrentando a dengue não têm sido suficientes. Chuva e calor é a combinação preferida do mosquito transmissor da dengue. Com as mudanças climáticas, essa é uma realidade cada vez mais comum. Para os especialistas, a vacina pode ajudar a reduzir a mortalidade, mas está longe de ser a solução para acabar com a doença. Procurar esses focos e eliminá-los, e semanalmente, porque depois de uma semana o mosquito pode, ou a mosquita, pode novamente colocar outros ovos. Então, 10 minutos por semana contra a dengue é a arma fundamental que a gente tem hoje, no curto prazo, para diminuir ou tentar diminuir a incidência da doença aqui no nosso país. Ao JR Entrevista, a secretária do Ministério da Saúde falou que a onda de calor ajuda ainda mais na reprodução do mosquito. Desde quando tem a larva até o mosquito adulto, em geral, era 7 dias. A gente está vendo um encurtamento desse tempo, o que faz com que a gente tenha mais mosquitos circulando. E isso fazendo com que esse ciclo, da epidemia fique maior. O Ministério da Saúde recebeu cerca de 6 milhões de doses da vacina contra a dengue esse ano e deve receber mais 8 milhões em 2025. Como são 2 doses, 7 milhões de brasileiros devem ser imunizados até o fim do ano que vem. Até a última sexta-feira, mais de 433.000 doses foram aplicadas, o que corresponde a 35% do total distribuído. Uma idosa de 75 anos morreu em São Paulo depois que a casa dela foi atingida por uma enchente. O temporal que atingiu a capital ontem à tarde alagou ruas de Itaquera, na Zona Leste. Segundo a Defesa Civil, a água atingiu 2 metros de altura em alguns imóveis. Vizinhos encontraram Valdete Borges dentro da residência. Ela foi socorrida, mas chegou sem vida ao hospital. Os parentes disseram que ela morava há mais de 30 anos na mesma casa e que esta foi a primeira vez que a água chegou a essa altura no local. Às vésperas do fim do verão, a onda de calor continua em 3 estados do país. No Rio de Janeiro, desde o começo de março, já foram registrados 4 dias com sensação térmica acima dos 50 graus. O que fazer nesse calorão? No Rio, parte dos cariocas prefere passar o tempo que der na praia. Afinal, o banho de mar é um refresco para as altas temperaturas. Hoje o mar estava maravilhoso, não tem quase onda nenhuma, assim que é bom. No último fim de semana do verão, o carioca viu a sensação térmica disparar. No sábado, ficou um pouco acima dos 60 graus.
Já no domingo, ultrapassou os 62 graus na Zona Oeste. Esse foi o maior valor já registrado desde 2014, quando começou a medição do Sistema Alerta Rio. A Zona Oeste do Rio recebe ventos principalmente do norte, que costumam ser mais quentes, além de estar perto da Baía de Sepetiba, o que faz com que a umidade relativa do ar seja alta. E quanto maior forem a temperatura e a umidade relativa do ar, maior será a sensação térmica. Por isso, o recorde do domingo, com calor comparado ao que é sentido no deserto. Hoje, esse calor sufocante deu uma trégua. Estava quente, mas a sensação térmica baixou bastante. Um alívio também para a saúde. O calor em excesso pode provocar doenças na pele, alteração da pressão arterial e insolação. Nesses dias muito quentes, então, usar muito filtro solar, reaplicar o filtro solar se entrar na água, se entrar no mar e também ter bastante cuidado com a hidratação. Hidratar mesmo sem ter sede, beber muita água. Para quem precisa enfrentar o sol, usar camisas leves, de algodão, tecidos mais leves, cores claras, para que não tenha problema com essa radiação tão intensa. 3 estados continuam atingidos pela onda de calor. São regiões de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná que registraram temperatura de pelo menos 5 graus acima da média por 5 dias consecutivos. Isso às vésperas da chegada do outono, que começa na quarta-feira. Já tá bom, já tá ótimo. A gente gosta do frio também, né? Depois de um final de semana de temperaturas altíssimas em algumas regiões do país, vamos saber com a Lidiane Sayuri como é que vai ficar o tempo nos próximos dias. Oi, Lid, boa noite. Calorão vai dar trégua, não? Ainda não. Olha, os próximos dias seguem quentes e com bastante chuva. Cris, boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Mas o calorão está com os dias contados. Ainda há risco de mais temporais com queda de granizo no sul. Grande parte das regiões norte e nordeste permanecem em alerta para novos deslizamentos e enchentes. Pelas imagens de satélite, vemos pancadas de chuva em pontos isolados da região norte e do litoral do nordeste. Nesta terça, o calor e os ventos úmidos formam nuvens de chuva em grande parte do Brasil. Tempo firme apenas nas áreas claras do mapa. No giro de temperaturas, faz até 30 graus em Florianópolis. Em São Paulo, máxima de 33. Em Cuiabá, 38. Em Salvador, 32. Em Fortaleza, 29. E Boa Vista, uma das poucas capitais sem chuva, com 37. E depois de vários recordes seguidos de calor, o Rio de Janeiro pode atingir nova marca na quinta, com pancadas de chuva à tarde. Nesta terça, faz até 35. Na quarta, 37. Olha só, na quinta, 39. A partir de sexta, toda a região centro-sul amanhece menos quente. Tempo delivery para o William e o Gilberson, de Macapá, no Amapá. Vamos lá, Celso. William, Gilberson, sejam bem-vindos aqui ao nosso Tempo Delivery. Olha, a temperatura sobe e pode chover forte a qualquer hora do dia. Tem alerta de enchentes e deslizamentos até quinta. Nesta terça, máxima de 31 graus. Na quarta e na quinta, até 33. A linha de Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, Lid. Boa noite, Aline. Olha, tanto na capital quanto na Grande São Paulo, as temperaturas ficam ali em torno dos 34 graus até quarta, com chuva que pode vir forte à tarde. Na quinta, a temperatura cai para 25 e aí a chuva aumenta. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lidi. Até amanhã, Lidi. A polícia do Rio de Janeiro investiga se o poste onde um porteiro apoiou-se e morreu tinha um gato de luz. Testemunhas disseram que o homem recebeu uma descarga elétrica e caiu no chão. O Elton está desolado. Zelador de um prédio em Ipanema, na zona sul do Rio, ele contou que o amigo, porteiro de um edifício próximo, tinha parado para descansar quando encostou em um poste. Ele saiu meio suado. Estava encharcada a bermuda, estava molhada. Aí foi na hora que ele sentou. Na hora que ele sentou lá, levou o choque. Leonardo Mosson da Silva, de 40 anos, foi vítima de uma descarga elétrica no domingo. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas o porteiro não resistiu. Desde dezembro que esse poste está dando choque.
Técnicos da concessionária responsável pelo serviço de iluminação pública estiveram no local. Constataram ligações clandestinas no circuito de iluminação que alimenta o poste onde houve o acidente e fizeram reparos. Nas redes sociais, moradores de Ipanema divulgaram fotos e um vídeo de postes em péssimo estado e com fiação exposta e cobram fiscalização no bairro. Quanto mais precária a instalação da rede elétrica na iluminação pública, maior é o risco de acidentes. Fios de baixa qualidade, fitas de baixa qualidade, serviços corridos ou não adequados e acomodados podem dar esses contatos inadvertidos, mas o pior é não ter todas as partes metálicas aterradas direto para o chão. O último levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica constatou que apenas em 2022 foram registrados 756 acidentes com a rede elétrica, 270 deles fatais. A ligação clandestina é uma das causas de tantas mortes. Essas ligações clandestinas, elas provocam incêndios, oscilações de tensão e acidentes que afetam consumidores que não têm nenhuma relação com aquele gado. A concessionária responsável pela iluminação pública não respondeu aos nossos questionamentos. Os governadores de São Paulo e de Goiás estão em Israel. Hoje eles foram até regiões atacadas pelos terroristas do Hamas. Em meio à visita dos brasileiros, a ofensiva israelense avança pela faixa de Gaza. Extremistas foram mortos durante uma ação militar num dos maiores hospitais do território palestino. Os soldados de Israel entraram pela segunda vez no hospital Al-Shifa. Pelo menos 20 terroristas do Hamas foram mortos na ação, inclusive o chefe de segurança interna do Hamas, Faik Mabrouche. Dezenas de suspeitos ainda foram detidos para interrogatório. As forças de Israel acreditam que os hospitais de Gaza sejam usados como base pelos terroristas. A operação de hoje resultou na apreensão de armas, granadas e dinheiro. Hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou por telefone com o presidente americano Joe Biden. Segundo a Casa Branca, eles discutiram a situação em Rafah e também os esforços para enviar ajuda humanitária à faixa de Gaza. No domingo, o premier israelense afirmou que pretende negociar um cessar-fogo de 6 semanas em troca da libertação de reféns. Em Israel, os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o de Goiás, Ronaldo Caiado, visitaram o kibbutz Nir Oz, que foi atacado durante a invasão do Hamas. Eles também foram ao local onde acontecia a festa, que reuniu centenas de jovens e que também foi alvo dos terroristas. Acho que a gente tem que ver de perto para entender o que aconteceu. De fato, muito triste, porque veja, uma região que representa a prosperidade. A gente tem que demonstrar a nossa solidariedade, mostrar que nós estamos juntos. É algo que é inimaginável, inaceitável, achar que se pode conviver ainda com tamanho ódio que essas pessoas cultuam. Isso realmente nos preocupa, porque esse sentimento, se ele não for contido, tá certo? Como foi o nazismo, isso aí tem proporções que preocupam hoje todos os outros países. Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado vão passar 4 dias em Israel. Além de visitar os locais atacados em outubro, eles também se reúnem com autoridades israelenses e representantes da comunidade brasileira. Amanhã, os governadores brasileiros se reúnem com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A volta da série Reis é a contagem regressiva para a 10ª temporada, A Decadência, que estreia no dia 22 de abril. E para a gente começar o aquecimento para essa grande estreia, a Record exibe, a partir de hoje, episódios especiais da trama. É o início da história do homem mais sábio que já existiu, o rei Salomão. Como um menino inseguro se torna rei. Só sei que ele te escolheu. Isso já é o suficiente. As pessoas sempre conhecem muito sobre o Salomão, já rico, que tem 1000 mulheres, o mais sábio, o mais poderoso. Mas a gente pensar como é que foi a criação desse menino. Reis, edição especial, vai mostrar o começo da história de Salomão. O herdeiro que sucedeu o rei Davi em Israel. E a tua justiça ao filho do rei.
um jovem considerado filho do pecado, fruto da relação do pai com uma mulher casada, Batseba. Deus nos aceitou. E Ele já me perdoou. Ele cresceu com aquela reputação do passado dos pais. Isso causou nele uma insegurança enorme. E quando ele soube que ele ia ser o sucessor do pai, essa insegurança só aumentou. É que eu me consertei com Deus. E como prova, Ele te escolheu. Todo mundo acha que ser rei é muito bom. Ah, é muita diversão. Então vai lá, senta ali. Quando ele senta, ele olha para cima e vê que diariamente tem uma espada ali para cair. E é esse peso que Salomão sente com a morte de Davi. Os episódios de Reis, edição especial, são narrados pelo próprio Salomão. Mas o que eu não sabia é que o golpe final ainda estaria por vir. A trama mostra como um encontro muda a vida do novo rei de Israel. Meu filho, as suas palavras muitíssimo me agradaram. Ele consegue superar tudo isso, né? Quando ele tem o encontro dele com Deus, Deus ajuda ele, dá a ele sabedoria, fala que vai estar com ele o tempo todo. Eis que farei como você pediu. Além da sabedoria, vem a riqueza. Você é cobre! Imagina a pessoa mais rica hoje em dia do mundo. Multiplica por 10. Então não houve pessoa mais extraordinária do que Salomão. Todos os reinos ao redor querem se aliar a ele, querem casar suas filhas com ele, porque ele está crescendo muito, ele está muito rico, muito sábio, está tendo paz com todos os reinos. Então ele tinha no harém dele uma fonte para todos os reinos sem precisar viajar. Mas ali também tinha uma coisa de ego, de vaidade, de querer mostrar. A Bíblia relata que Salomão teve 1000 mulheres, entre esposas e concubinas, casamentos que serviam como alianças políticas para o reino. Enquanto Salomão se preocupa em manter as ameaças fora de Jerusalém, ele não percebe que o que mais pode fazer mal está dentro do palácio. Essa é a parte crucial da história dele, porque são as mulheres que vão corromper o Salomão. O problema tem sido elas. A partir delas que ele permite o paganismo, que ele permite a idolatria de outros deuses em Israel. Então isso é muito, muito, muito grave. Eu estou construindo uma casa linda para você. E lá você vai poder adorar os seus deuses quando você quiser. O auge e a queda de Salomão são os temas da próxima temporada de Reis, que estreia no mês que vem. As gravações estão na reta final. Tudo que está ali, a gente vive hoje. São tempos diferentes, mas os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas inclinações. Serão os momentos decisivos de uma história que você volta a acompanhar a partir de hoje, em Reis Edição Especial, logo depois do Jornal da Record. E não se esqueça, no dia 22 de abril, estreia a nova temporada, A Decadência. Veja a seguir os heróis e os vilões das quartas de final do Paulistão. Falta de energia traz prejuízo e dor de cabeça para moradores e comerciantes da região central de São Paulo. No dia seguinte à reeleição, Vladimir Putin comemora os 10 anos de anexação da Crimeia. A falta de energia em vários bairros do centro de São Paulo tem provocado transtornos para comerciantes e moradores da região. A situação mais delicada é com os hospitais, onde geradores precisaram ser montados às pressas para garantir o atendimento aos pacientes. Máquinas paradas e um monte de roupa à espera de reparos. A Valquíria ficou o dia inteiro tentando organizar a loja sob o olhar do costureiro. E aí a gente fica assim, ó, a gente fica sem, né? O nosso costureiro tá aqui, tá sem costurar, a roupa tá aqui. Higienópolis foi um dos 5 bairros da região central da capital paulista que sofreram um apagão na manhã de hoje. Prédios inteiros ficaram às escuras. Os sinais de trânsito apagados deixaram os motoristas confusos e estressados.
Na lavanderia, nada de roupa lavada nem passada. E o supermercado baixou as portas no meio da tarde. Mais adiante, toda a tecnologia do prédio, câmera, interfone, biometria, se mostrou inútil sem a energia. O porteiro é que teve que abrir o portão manualmente. O pet shop da Thaísa ficou às escuras. Tive que dispensar mais 3 ou 4 cachorros. Em nota, a concessionária Enel informou que a interrupção de energia foi provocada por uma escavação realizada pela Sabesp, a Companhia de Saneamento de São Paulo. A Sabesp confirmou a obra, mas disse que não houve danos à rede elétrica. Na rua 25 de março, região de comércio popular, ainda hoje alguns trechos estavam sem luz. No sábado, houve um apagão causado também por uma falha na rede subterrânea que afetou várias lojas. O Hospital Central da Santa Casa ficou sem energia logo nas primeiras horas da manhã. As áreas de internação e emergência estão sendo alimentadas por geradores. Procedimentos ambulatoriais e cirurgias eletivas foram reprogramados. Outras unidades hospitalares aqui na região também precisaram usar geradores. Uma equipe da Enel montou o equipamento para evitar que um aparelho de ressonância magnética parasse de funcionar. Se isso acontecesse, o prejuízo poderia chegar a R$600 mil. Até o fim da tarde, a energia ainda não tinha sido totalmente restabelecida na região. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB, cresceu 0,60% em janeiro em relação ao mês anterior. O dado mostra uma desaceleração da economia brasileira, já que em dezembro do ano passado o crescimento foi de 0,82%. Na comparação com janeiro do ano passado, o indicador registrou crescimento de 3,45%. Em 12 meses, o crescimento do PIB foi de 2,47%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. E hoje o dólar subiu 0,57% e fechou o dia a R$ 5,02. É a primeira vez que a moeda americana fecha acima de R$ 5,00 desde outubro do ano passado. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou em alta de 0,17%. O mercado aguarda para quarta-feira a divulgação das taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Uma pesquisa revelou que quase metade dos alunos brasileiros não terminam o ensino fundamental até os 15 anos, idade considerada ideal pelo Ministério da Educação. Reprovação ou abandono escolar são apontados como as principais causas que atrapalham a trajetória desses estudantes. O desmatamento na Amazônia caiu em fevereiro. Foi o 11º mês seguido de queda. No primeiro bimestre, foi registrada a devastação de 196 quilômetros quadrados, o equivalente a 327 campos de futebol por dia. O índice é 63% menor que o registrado no mesmo período do ano passado e representa a menor marca desde 2018. Um passageiro morreu na queda de um monomotor logo após a decolagem no Acre. 7 pessoas estavam a bordo. 5 passageiros e o piloto, que está em estado grave, foram levados ao hospital. Destaque internacional: o presidente russo afirmou hoje que a OTAN pode provocar a Terceira Guerra Mundial caso o bloco envie tropas à Ucrânia. A declaração foi dada um dia após Vladimir Putin ser reeleito para seguir no poder até 2030, como mostram os enviados especiais à Rússia, Tiago Nolasco e Francisco Paz. Nesta segunda-feira, o presidente Vladimir Putin participou de um evento que marcou os 10 anos da anexação da Crimeia. A península no Mar Negro ficou com a Ucrânia após o fim da União Soviética. Mas Putin retomou o território para os russos, depois de um referendo considerado ilegal pela comunidade internacional. Hoje ele subiu ao palco com os 3 adversários derrotados nas urnas e, diante de uma multidão, fez referência a territórios ucranianos ocupados na guerra. Putin disse que a retomada de outras regiões se revelou muito mais grave e trágica do que a da Crimeia. O presidente foi reeleito neste fim de semana com mais de 87% dos votos. Nas sessões de votação da Rússia e de outros países, houve protestos contra Putin e homenagens ao opositor russo Alexei Navalny, que morreu em uma prisão da Sibéria no mês passado.
Depois de declarar vitória, Putin falou pela primeira vez sobre a morte de Navalny. O presidente classificou como um acontecimento triste e afirmou que dias antes da morte estava disposto a trocar a liberdade de Navalny por russos presos em outros países. Putin afirmou ainda que o mundo estará a um passo da Terceira Guerra Mundial caso a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, envie tropas à Ucrânia. Nas ruas, a maioria dos russos prefere não falar sobre uma escalada do conflito. Já Alexander diz que não teme que a guerra se intensifique, mas lamenta que tantas mortes aconteçam. Com a vitória, Vladimir Putin deve completar até o fim do mandato 30 anos no comando de uma potência e sem oposição. Observadores independentes garantem que houve fraude. Para lideranças ocidentais, as eleições aqui foram antidemocráticas. Os Estados Unidos afirmaram que a votação não foi justa nem livre. O governo russo repudiou a afirmação dos americanos. Vamos falar de futebol. Estão definidos os semifinalistas do Paulistão. Dos clubes grandes, Palmeiras e Santos continuam na briga pelo título. E é claro que o Bruno Lohans, que está aqui conosco, tem todas as informações do campeonato. Oi, Bruno, boa noite. Olha, faltam só 4 times, não é isso? Já pintou favorito? Boa noite, Cris. Bem-vinda de volta. Boa noite, Celso. Boa noite para você. Pois é, o favorito aparece como o Palmeiras. Afinal de contas, é o atual bicampeão e teve a melhor campanha na fase de classificação, além de uma goleada nas quartas de final contra a Ponte Preta. Eliminado, o São Paulo teve críticas severas ao seu técnico Thiago Carpini, mas, por enquanto, ele segue no comando do time. A resposta da torcida para a eliminação do São Paulo veio ao som de vaias de 55 mil pessoas. O técnico Thiago Carpini foi o principal alvo da torcida. Para os São Paulinos, ele demorou para colocar em campo Rames Rodrigues. O colombiano também não participou da disputa de pênaltis. Ele precisa de um tempo para se adaptar ao ritmo da partida, para surtir efeito o que ele tem de melhor, a qualidade técnica e a visão de jogo. E quando foi para os pênaltis, ainda não bateu nenhum. Essa história do Rames Rodrigues eu ainda preciso entender, está muito estranho. O São Paulo não foi bem durante a partida. No tempo normal, empate em 1-1. Rômulo fez o gol do Novo Horizontino. Ferreirinha empatou. Na disputa de pênaltis, Rafael até pegou a cobrança de Luca, mas Michel Araújo e Diego Costa erraram pelo tricolor. Renato fez o gol da classificação do Novo Horizontino. O Novo Horizontino se classifica nos pênaltis para cima do São Paulo, em pleno Morumbi. Lucas Moura, principal jogador do São Paulo, deu a entender que foi o próprio Rames que não quis cobrar o pênalti. Quem bateu estava preparado, treinaram bastante e não sei porque que o Rames não quis bater. Santos e Portuguesa ficaram no 0-0 e tivemos outra decisão por pênaltis. Brilhou a estrela do goleiro João Paulo, do Santos, que defendeu a cobrança de Felipe Marques e viu Jair garantir o peixe na semifinal. Quero muito ser campeão, a torcida merece, o clube merece. 2 times não passaram sufoco para se classificar. O Palmeiras goleou a Ponte Preta por 5-1. Já o Red Bull Bragantino derrotou a Inter de Limeira por 3-0. Os confrontos de semifinais estão definidos. O Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino e o Santos vai jogar contra o Red Bull Bragantino. O Paulistão dá uma pausa por conta da data FIFA, que abre espaço para os jogos de seleções. O estadual volta na última semana de março. Hoje foi apresentada a nova taça que será entregue ao campeão. Agora faltam 3 jogos para conhecermos quem vai levantar o novo troféu. Os grandes heróis da temporada ainda vão aparecer. Já os vilões surgem a cada eliminação. Pois é, né? Eu fico por aqui. Amanhã tem mais notícias do Paulistão. Cris e Celso. Valeu, Bruno. Obrigado, Bruno. Veja a seguir. O Superior Tribunal de Justiça começa a julgar nesta semana pedido da Itália para que Robinho cumpra pena no Brasil por estupro coletivo. Presidente Lula faz primeira reunião ministerial do ano e cobra melhor desempenho dos ministros.
Começou hoje o júri dos acusados de envolvimento na morte do jogador Daniel Correa, assassinado depois de uma festa de aniversário no Paraná em 2018. O rapaz que chegou a jogar pelo São Paulo foi morto em São José dos Pinhais depois de tirar uma foto deitado na cama ao lado da mulher de um empresário. O empresário Edson Brits, que confessou ter matado o jogador, está preso e chegou ao fórum de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, escondendo o rosto. Outros 5 réus, que respondem em liberdade, entraram pela porta da frente, menos Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, que também está preso, mas por outro crime. A família do jogador, que é do interior de Minas Gerais, viajou ao Paraná para acompanhar o julgamento. A mãe dele ficou frente a frente com os réus. O que a senhora deseja que é o final desse julgamento? Justiça. Mas o que é justiça para a senhora? A condenação deles. Do lado de fora do fórum, familiares de Alana e Cristiana Brits, mãe e filha, espalharam placas de combate à violência contra a mulher. A defesa delas alega que o jogador as assediou depois da festa de aniversário de Alana. Segundo as investigações, Daniel teria mandado fotos para amigos na cama com Cristiana. Agora nós temos confiança no senso de justiça da sociedade de São José dos Pinhais. O mais importante aqui, uma delas disse que escutou a Cristiana falando, olha, se for matar, não mate aqui, mate em outro lugar. Então isso seria uma participação. O júri é formado por 4 mulheres e 3 homens. Ao longo do dia foram ouvidas testemunhas da defesa e da acusação. Os trabalhos devem seguir pela madrugada. A expectativa é que a decisão final saia amanhã. O crime aconteceu em outubro de 2018. Segundo a polícia, o crime aconteceu após o jogador ser convidado para a festa de aniversário de Alana, filha de Edson. Foi enterrado hoje o corpo do adolescente de 13 anos morto durante uma perseguição policial no Recife. Darik Sampaio de Lima foi atingido por 2 tiros. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Segundo testemunhas, policiais perseguiam ladrões que estavam num carro roubado. Ao desembarcar, os criminosos dispararam contra os policiais, que reagiram. 2 suspeitos fugiram e 2 foram presos. A polícia disse que investiga de onde partiu o tiro que matou o adolescente. Nós vamos agora a Brasília porque o presidente Lula fez hoje a primeira reunião ministerial do ano. Vamos saber dos detalhes com o Luiz Fara Monteiro. Fara, teve um recado central do presidente, é um freio de arrumação, como é que vai ser? Houve muita cobrança, viu, Cris? Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. O presidente Lula fez cobranças por um melhor desempenho dos ministérios e o encontro teve até choro. O presidente Lula cobrou os ministros para que divulguem as ações do governo e não apenas dos ministérios. Segundo o presidente, é preciso informar melhor a população. Diante da queda de popularidade, Lula também pediu que os projetos apresentados pelas pastas saiam do papel e afirmou que o governo tem que fazer mais. Isso tudo que nós fizemos é apenas o início, mas isso não basta. Nós vamos ter que fazer muito mais, porque o Brasil estava totalmente abandonado. As pessoas já olham para Simone Tebet achando que ela que está cortando, ou para o Haddad achando que é você que está cortando. Muitas vezes é a necessidade que está cortando, mas que nós vamos ter que fazer um trabalho imenso para repor, porque sem dinheiro os ministérios não funcionam. E nós precisamos garantir que os ministérios funcionem. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que não haverá discussão sobre mudança da meta fiscal enquanto não sair o relatório bimestral das receitas do governo. Então, isso não está posto no momento e nós só conversaremos sobre esse tema ou qualquer outro relacionado à execução orçamentária, o planejamento orçamentário, a partir do relatório do bimestre que vai vir depois do na semana que vem, né? A ministra Anísia Trindade, da Saúde, foi cobrada pelas ações contra a dengue. Lula criticou a campanha do ministério que incentivava a vacinação, mesmo não tendo vacina suficiente para toda a população. Nízia reclamou do fogo amigo da bancada do PT do Rio de Janeiro, que é contra a gestão de hospitais federais do estado. E chorou
ao falar sobre a pressão que vem sofrendo. De acordo com aliados do presidente, não há previsão de que a ministra saia do governo, nem de que haja uma reforma ministerial nos próximos meses. O presidente também anda descontente com a atuação de Wellington Dias, ministro de Assistência Social. A pasta administra o Bolsa Família, principal programa social do governo. Lula acha que o ministério está completamente apagado e não tem gerado pautas positivas. Nos bastidores, aliados argumentam que o presidente também precisa fazer a parte dele, sem dar declarações polêmicas que tragam problemas para dentro do Palácio do Planalto. Durante a reunião, Lula afirmou que o Brasil correu um sério risco de sofrer um golpe de Estado após as eleições. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Em uma rede social, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Van Garten, classificou a fala do presidente Lula como um desespero completo. O Superior Tribunal de Justiça começa a julgar na quarta-feira o pedido da Itália para que o ex-jogador Robinho cumpra aqui no Brasil a pena de 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. Segundo a Constituição, cabe ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, homologar sentença estrangeira no país. A Corte não vai julgar novamente o ex-jogador Robinho, mas definir se ele deve ou não cumprir no Brasil a pena já decidida pela Justiça italiana. Em novembro de 2017, o Tribunal de Milão condenou Robinho a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. Segundo a acusação, o ex-jogador e outros 5 homens teriam violentado uma albanesa numa boate em 2013. A decisão se tornou definitiva em 2022, ou seja, sem a possibilidade de recursos. Em fevereiro do ano passado, o governo da Itália apresentou um pedido de homologação de sentença estrangeira com base no tratado de extradição entre os dois países, já que a Constituição impede que brasileiros cumpram penas no exterior. O Ministério Público Federal afirma que o pedido atende aos requisitos da legislação. Já a defesa de Robinho alega que a homologação da sentença viola a Constituição. O futuro de Robinho vai ser decidido aqui no plenário da Corte Especial do STJ. 14 dos 15 ministros que há mais tempo integram o colegiado devem participar. A presidente do tribunal, Maria Tereza de Assis Moura, não participa porque vai estar em viagem oficial. A sessão será conduzida pelo vice-presidente, Og Fernandes, que só pode votar em caso de empate. O quórum mínimo é de 8 ministros e o ex-jogador pode ser condenado a cumprir a pena no Brasil por maioria simples. Se o tribunal validar a decisão da Justiça italiana, a execução da condenação vai ficar a cargo da primeira instância da Justiça Federal. O ex-jogador pode recorrer ao próprio STJ ou ainda pode ir ao Supremo Tribunal Federal, caso algum ponto da Constituição não tenha sido seguido. Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, Robinho disse que no dia do crime participava de uma roda de samba. O atleta relatou que estava com a esposa e que depois dela ter deixado o local, a jovem albanesa começou a se aproximar dele. Nós fomos para um lugar que estava bem próximo, um lugar aberto, que não dava para todo mundo ver, tinha outras pessoas no local, tinham seguranças no local. E logo após essa superficial e rápido contato que eu tive com ela, eu fui embora para casa. Foi isso que aconteceu naquele dia. Não aconteceu nada além disso? Nada além disso. Robinho afirmou ainda que teve uma relação rápida com a mulher, mas foi embora e deixou os amigos com a jovem. O que de fato aconteceu fisicamente entre vocês dois? Nós tivemos uma relação superficial e rápida. Fora isso, eu fui embora para minha casa e ela continuou no local com os outros se divertindo como uma pessoa totalmente consciente. Em nenhum momento ela empurrou ou falou para, ou em nenhum momento ela gritou. Tinham outras pessoas no local. Era um lugar totalmente aberto que qualquer pessoa poderia entrar para colocar o seu casaco. Quando eu vi que ela queria continuar com os outros rapazes, eu fui embora para casa. Ou seja, você não está negando que não houve uma relação entre vocês? Eu nunca neguei que não houve. Você só disse que foi uma relação consensual. Consensual. Autorizada por ela, por vocês dois, e que depois você foi embora. Exatamente isso. Nunca neguei. Inclusive, eu poderia ter negado, Carol, porque não tem o meu DNA lá. Mas eu não sou mentiroso e não preciso mentir. Para investigar a denúncia, a polícia italiana implantou uma escuta no carro de Robinho em 2014 e captou conversas em que o ex-jogador entra em contradição com a versão dele da história.
Nas mensagens de voz, ele ria em um telefonema para um amigo. Não estou nem aí. A mina estava extremamente embriagada. Não sabe nem quem eu sou. Em outro áudio, Robinho mostrou preocupação e perguntou aos parceiros: a mina está grávida? Num dos últimos áudios, Robinho fala com agressividade. Ela é idiota? A gente vai dar um soco na cara dela. Questionado sobre os áudios, Robinho relatou que havia falado daquela forma, pois estava conversando com pessoas que não eram de confiança. O ex-jogador afirmou que agiu com deboche nos áudios, porque estaria sendo pressionado por pessoas próximas à vítima. Ele também alegou que foi cobrado para fazer um pagamento de 60 mil euros. Primeiro, os áudios eles foram um ano depois do ocorrido. Isso foi em 2013 e os áudios foram em 2014. Naquele contexto dos áudios ali, eu estava conversando com pessoas que não são pessoas confiáveis, não são meus amigos. Para quem não sabe, jogador de futebol sempre se aproxima muita gente para tentar arrancar dinheiro. Eles começaram com uma história de gravidez, que a mulher que me acusa estava grávida. Depois eles trocaram a história que a mulher que me acusa queria 60 mil euros. A defesa da vítima rebateu os argumentos de Robinho. O vestido que estava sujo foi entregue para a polícia. Se as pessoas, em sua maioria as mulheres, não denunciarem, os culpados continuarão impunes e cometendo outros crimes. Então, se ninguém denuncia, claramente ninguém vai chegar a assumir a culpa. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Cris. Obrigada, Fara. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, você acompanha detalhes inéditos do caso Champinha em Doc Investigação. Imperdível. Ótima noite para você. Boa noite.